André Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e também da comunidade do Facebook Olitoque 2020. Retornando para mais uma filmagem desse fantástico livro, de Olympische Camp, Innsbruck, Tóquio, 1964. Um livro alemão, com edição do Walter Koenig. Na outra filmagem, na filmagem anterior, aqui eu comentei Mary Hand, mas é o Brightwell, Rob Brightwell. Ele namorava a Mary Hand, ou era casado. Mary Hand não, a Ann Packer, dos 400 metros. Na outra filmagem eu tinha falado na Mary Hand. Mas a Mary Hand foi uma atleta campeã do salto em distância, ganhadora de medalha no revezamento e também medalha de prata no pentatlo. Aqui a Ann Packer, que obteve medalha de prata na prova dos 400 metros, perdeu para Beth Cuthbert, e a medalha de ouro na prova de 800 metros. Ela era casada, namorava esse britânico, Rob Brightwell, que ficou em quarto lugar na prova de 400 metros e obteve a medalha de prata no revezamento 4x400. Essa correção que faltou. Ainda no atletismo feminino, aqui a romena Yolanda Balas conquistou a medalha de ouro de forma fácil, né, com um salto de 1,90 m, 10 centímetros à frente das outras adversárias, mas falta fazer o registro aqui da participação da brasileira Aida dos Santos, que saltou 1,74 m, ficou a 4 centímetros da soviética Taissa Tchenchik, que foi a medalhista de bronze, e a Aida dos Santos era a única brasileira na delegação, foi praticamente abandonada lá nos Jogos de Tóquio e conseguiu essa fantástica colocação, esse fantástico resultado do quarto lugar. Então não poderia passar, né, o comentário desse livro sem falar da Aida dos Santos. E com relação à prova do pentatlo, as provas de corrida eram 200 metros e 80 metros com barreira, de arremesso, o arremesso de peso, e nos saltos, o salto em distância e o salto em altura. Bem, retornando agora para a parte dos 110 metros com barreira, a prova masculina, Hayes Jones dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro, o Lindgren ficou com a medalha de prata e o Anatoly Mikhailov, da União Soviética, obteve a medalha de bronze. Grandes resultados dos norte-americanos, e os soviéticos conquistaram uma heróica medalha de bronze na prova. Curioso também que esse livro fica alternando as posições dos atletas, né, das provas. Passou o atletismo feminino, agora retornou para o masculino as provas com barreira. E aqui uma menção dos resultados das competidoras nas provas do pentatlo, né, os 80 com barreiras, arremesso de peso, salto em altura, salto em distância e 200 metros. Né, a Irina Press ficou com a medalha de ouro da União Soviética, a Mary Hand do Reino Unido a prata, e a Galina Bistrova, soviética, obteve a medalha de bronze. O norte-americano Lindgren, aqui eu estou procurando Blaine Lindgren, o nome dele. Então, um grande resultado dos Estados Unidos, que costumavam também obter as 3 medalhas na prova. Aqui a final da prova, disputada num dia chuvoso, né, pista molhada, e aqui o Hayes Jones dos Estados Unidos, o Lindgren também dos Estados Unidos, e aqui o Anatoly Mikhailov da União Soviética. Então foi uma grande disputa pela medalha de ouro na prova dos 110 metros com barreira, nessa pista cheia de lama. E aqui mais um momento da prova, né, da final, da disputa, né, entre o Jones e o Lindgren. Estados Unidos, medalha de ouro e de prata. Aqui o Warren Cowley, dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de ouro nos 400 metros com barreira. E curioso notar a distância que ele tomava da barreira para fazer o salto. A velocidade deles é tanta que a distância da barreira tem que ser enorme, sob o risco deles caírem em cima da barreira. Excelente a passagem aqui do Warren Cowley.
o Reino Unido e a Itália ficaram com as outras medalhas, né? O Cooper e o Morale, prata e bronze. A prova de 3.000 metros com obstáculos teve a vitória do Gaston Roeland, da Bélgica, obteve a medalha de ouro. E aqui perseguido, né, pelo soviético, o Beliaev. E também a medalha de prata ficou com o Heriot, do Reino Unido. O Roeland da Bélgica conseguiu um grande resultado e garantiu a medalha de ouro, à frente do soviético, né, e do britânico, à frente do Heriot e do Beliaev, da União Soviética. Que é a grande passagem do Gaston Roeland. Roeland também chegou a disputar uma São Silvestre, ganhou uma São Silvestre nos anos 60. Aqui mais comentários das competições aqui da competição de decathlon, vencida pelo alemão Willi Holdorf, com o Rhein-Aum da União Soviética com a medalha de prata, e o Joachim Wald da Alemanha conquistou a medalha de bronze. Aqui as provas, o Willi Holdorf, nas 10 provas que compõem o decathlon. Curiosa essa página, a atuação dele nas 10 provas. Aqui a prova de 100 metros, que é a primeira do programa, o salto em distância, o arremesso de peso, o salto em altura e a prova de 400 metros. Aí no segundo dia, os 110 metros com barreira, o lançamento de disco, o salto com vara, o lançamento de dardo e a prova de 1.500 metros. E o resultado final é um atleta esgotado depois da sua conquista. Conquistou a medalha de ouro, Willi Holdorf, da Alemanha, quebrando, né, a hegemonia dos Estados Unidos, que venciam a prova desde os anos 30. Os norte-americanos iam conquistando vitórias nessa prova. E os mais recentes foi o Robert Matthias, campeão em 48 e 52, Milton Campbell em 56 e o Rafer Johnson em 1960. Em 1964, os norte-americanos ficaram com a 4ª colocação. A medalha de ouro para o Willi Holdorf, a prata para o Rhein-Aum e o bronze para o Wald, da Alemanha. Interessantíssimo esses desempenhos desses fantásticos atletas da Europa. A Europa dominou a competição. Aqui nenhuma foto dos atletas do decathlon. E aqui já as competições de revezamento. Os Estados Unidos ficando com a medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros, aqui com o Robert Hayes fechando a prova. Ele estava em 3º lugar nos Estados Unidos, ele ultrapassou os demais competidores, foi uma ultrapassagem fantástica. A Polônia garantiu uma medalha de prata e a França, que estava liderando, ficou com a medalha de bronze. Aqui o pódio da prova, Estados Unidos, Polônia e França. E a prova feminina. Aqui uma passagem de bastão, a Jutta Heine, da Alemanha, que foi medalhista nos Jogos de 1960. E a Mary White, dos Estados Unidos, fazendo a passagem do bastão para Edith McGuire, dos Estados Unidos. E aqui afirma ninguém ficou com a medalha de ouro, porque a medalha de ouro na prova ficou com a Polônia, que tinha a Teresa Siepla, medalhista nos 80 com barreiras, a Irena Shewinska, Kirchenstein, que depois tornou-se Shewinska, medalhista nos 200 metros, e a Eva Koblukowska, medalhista de bronze na prova dos 100 metros. Era um timaço, esse time da Polônia. Aqui já a equipe polonesa comemorando, né, a Siepla com a Koblukowska, comemorando, e a norte-americana ali, 211 ou 217, que lamentando, né, que ficou apenas com a medalha de prata. O revezamento, aqui os revezamentos, né, o Reino Unido ficou com a medalha de bronze e a União Soviética obteve mais um 4º lugar. O revezamento 4x400, que é só disputado pelos
pelos homens, né? Na época era só disputado pelos homens. Os Estados Unidos garantiram a medalha de ouro, à frente do Reino Unido, medalhista de prata, e o Trinidad e Tobago, um grande Wendell Motley, ficou com a medalha de bronze. Aqui a equipe norte-americana, o Williams, o Henry Carr, Mike Larrabee e o Alan Cassell. Aqui é o Ulis Williams, Henry Carr, Mike Larrabee e Alan Cassell. O Williams, teve aqui a passagem, ó, ele passando pro Henry Carr, né, ele se atirou ali para fazer a passagem, caiu, e o Henry Carr fechou o revezamento norte-americano, que quebrou o recorde mundial com 3:00:70, é uma marca que até hoje é difícil fazer. Hoje, atualmente, os atletas fazem essa marca, mas com certa dificuldade. E aqui o Henry Carr foi campeão dos 200 metros e o Mike Larrabee o campeão dos 400. Aqui já comentários da prova da maratona, vencida pelo Abebe Bikila, da Etiópia. E aqui o Kenkichi Tsuburaya, do Japão, que ficou com a medalha de bronze. Ele ficou muito sentido por ter sido ultrapassado no final, lá dentro do estádio. Perdeu a medalha de prata. Né? O britânico acabou, acho que o Basil Hatley, acabou conquistando a medalha de prata. E o Kenkichi Tsuburaya ficou muito triste, muito magoado por ter perdido a medalha de prata. E ele prometeu que iria conquistar uma outra medalha nos Jogos de 68. Mas teve problemas de saúde, contusões, e acabou cometendo suicídio enquanto se preparava para os Jogos de 1968. Deixou uma carta que dizia que não podia mais correr e cometeu suicídio. Aqui a largada da prova de maratona e a chegada do grande etíope Abebe Bikila. Correu descalço em 1960 e conseguiu o recorde mundial e 4 anos depois, em 1964, novamente correu descalço e estabeleceu um recorde mundial. Grande corredor, o etíope Abebe Bikila, de novo medalhista. O Basil Hatley, do Reino Unido, prata, e o Tsuburaya, do Japão. Tsuburaya, do Japão, isso mesmo, Tsuburaya, medalhista de bronze. As competições de levantamento de peso tiveram forte domínio da União Soviética, obteve 7 medalhas, 4 de ouro, e as outras medalhas de ouro ficaram com Japão, Tchecoslováquia e Polônia. A União Soviética venceu com Alexei Vachonin, Vladimir Golovanov, Leonid Jabotinsky e Rudolf Pluckfelder. Pluckfelder foi campeão na categoria 82,5 kg. Ele era favorito em 1960, mas acabou se machucando e não pôde disputar a prova. Em 64, aos 36 anos, conquistou a medalha de ouro, tornando-se o mais velho campeão do levantamento de peso. Posteriormente, tornou-se treinador e recentemente há um vídeo dele na internet, com 90 anos de idade, fazendo agachamento com 100 quilos. Aqui o húngaro, o Geza Totti, que era da categoria, né, medalhista de prata da categoria do Pluckfelder, aqui vibrando com os 185 quilos que ergueu no arremesso. E aqui os grandes campeões, né? Alguns dos grandes campeões, o Alexei Vachonin, da União Soviética, venceu na categoria mais leve. O Irineu Spallinski, que foi campeão dos 82,5 kg nos Jogos de 1960, aqui conquistou a medalha de bronze na categoria até 90 quilos. E o grande japonês, o Yoshinobu Miyake, que conquistou a medalha de ouro na categoria até 60 quilos. Em 1960, ele havia sido medalhista de prata na categoria até 56 quilos, perdendo para o Charles Vince, dos Estados Unidos. Ele foi prata ou bronze em 1960. A vitória ficou com o Charles Vince. E já na outra página, o grande Leonid Jabotinsky, da União Soviética, conquistou a medalha de ouro com um total de 572,5 kg, deixando o campeão de 1960, o Yuri Vlasov, recordista mundial, deixando com a medalha de prata na prova. E a medalha de bronze foi para o Norbert Shemansky, que se tornou o maior medalhista da história do levantamento de peso, ao conquistar a sua 4ª medalha olímpica. Ele obteve medalhas em 1948, 1952
1960 e 1964. Foi campeão na categoria até 90 quilos nos Jogos Olímpicos de 1952, quando derrotou o grande soviético Grigori Novak. Nessa prova, o Jabotinsky foi para disputando com o Vlasov, induziu o Vlasov a um erro, porque o Vlasov ergueu 210 quilos, depois poderia ir para 212,5, 217 e quebrar o recorde e conseguir uma pontuação melhor. O Jabotinsky cumprimentou o Vlasov, foi para 217,5, simulou que não conseguiu erguer, depois o Vlasov foi lá, não conseguiu erguer, e por fim o Jabotinsky fez o levantamento aqui nessa foto, 217,5, quebrou o recorde mundial. Ergueu até com uma certa facilidade, mostrando que aquele primeiro levantamento dele, que ele simulou, que ele não conseguiu erguer, trouxe só até a altura do joelho, mostrou que ali foi uma simulação. Os soviéticos, com Alexei Vahony, Rudolf Bruckfelder, Vladimir Golovanov e Leonid Jabotinsky, conquistaram 4 medalhas de ouro. Yoshinobu Miyake, do Japão, Irineu Spallinski, da Polônia, e a outra medalha, Hans Drasla, da Tchecoslováquia, conquistaram as outras medalhas de ouro. Aqui os resultados das provas, né? Polônia, Japão, Hungria e União Soviética, os países com o maior número de medalhas. As competições de luta, a União Soviética foi o país com mais medalhas, 10, e o Japão foi o país com mais medalhas de ouro. O Japão conquistou 5 medalhas de ouro, 2 no estilo greco-romano, 3 no estilo livre. No estilo greco-romano, os soviéticos obtiveram 2 medalhas de ouro, assim como os húngaros no estilo greco-romano, os soviéticos obtiveram 1 medalha de ouro com Anatoly Kulesov, e a Hungria e o Japão conquistaram 2 de ouro cada um. No total de medalhas, a União Soviética foi o país com melhor desempenho, 5 medalhas. Na luta livre, soviéticos e búlgaros conquistaram 5 medalhas, 2 de ouro cada um, mas os búlgaros tiveram uma diferença em medalha de prata, e por isso ficaram na primeira posição no critério de total de medalhas. Em critério de medalhas de ouro, o Japão, com 3 medalhas de ouro, foi o país com maior desempenho. Cumpre destacar aqui a vitória dos húngaros na luta greco-romana. Foram conquistadas, né, as vitórias dos húngaros foram conquistadas pelo Henri Poliak, na categoria até 63 quilos. Ele havia sido medalhista de prata em 3 Jogos Olímpicos seguidos, 52, 56 e 60, e finalmente obteve a vitória em 1964. E também o Steven Kozma, na categoria mais pesada, que derrotou o soviético Anatoly Roshin e conquistou a medalha de ouro, quebrando uma invencibilidade soviética de 3 Jogos Olímpicos na categoria. Aqui os domínios, né? A Turquia conquistou uma medalha de ouro em cada estilo, né? No estilo livre, o Japão ficou com 3 medalhas de ouro, a Bulgária 2, a União Soviética 2 e a Turquia 1. E no estilo greco-romano, o Japão e a Hungria conquistaram 2 medalhas de ouro cada um. Turquia, Iugoslávia, Bulgária e União Soviética ficaram com 1 de ouro cada. As fotos das provas de luta são muito fracas, né? Aqui o polonês, o Kwieciński, lutando com o Lothar Metz. Né? O Lothar Metz aqui, ó, lutando com o polonês. O alemão, o Klaus Rust, lutando aqui com o coreano Chung. Aqui o filipino Garcia com Günther Bausch, da Alemanha. E o americano Douglas contra o indiano Bandhu Patil. Outro momento aqui francês, né, contra o australiano. O Tsoete contra o McAlery. E abaixo, o Nourullah Nor, do Afeganistão,
perdendo para o Masamitsu Ishiguchi, do Japão, que foi o campeão olímpico. Então, com todas essas fotos, apenas um campeão olímpico desses jogos é mostrado, né? Esse livro precisa de uma melhor documentação das provas de luta. Aqui já ingressando nas competições de boxe, aqui um momento, o soviético Frolov, né, derrubando o seu adversário, né, tirando ele do ringue, e outro aqui, um brasileiro, um representante do Brasil, da Silva, derrotando um chinês, Chiang Ping-cheng, e outro coreano, aqui o Chol, que se recusou a deixar o ringue após sua derrota. As competições de boxe tiveram a União Soviética com maior destaque, obteve 9 medalhas, 3 delas de ouro, e a Polônia obteve 7 medalhas, 3 de ouro. E a Polônia venceu, onde a Polônia obteve suas medalhas de ouro, teve a União Soviética com as medalhas de prata. Ou seja, os poloneses derrotaram os soviéticos em 3 finais. E em categorias consecutivas. Aqui o Emil Schultz, da Alemanha, que foi medalhista de prata, derrotando aqui o britânico Steck. E abaixo outro alemão, Heinz Schultz, contra o representante de Nepal. Esses dois alemães conquistaram medalha. Esse Heinz Schultz parece que foi medalha de bronze e o Emil foi medalha de prata. E aqui abaixo, o Hans Huber, da Alemanha, lutando contra o Joe Frazier, dos Estados Unidos. Aqui a final da categoria. O Joe Frazier foi um grande campeão profissional depois. E aqui conquistou a única medalha de ouro dos Estados Unidos no torneio de boxe dos Jogos Olímpicos de 1964. Acima, o polonês Pietrkowski, né, disputando contra o soviético Kisseliov, que Kisseliov venceu, mas depois perdeu a final para o italiano Cosimo Pinto. Os italianos, por sinal, conquistaram 2 medalhas de ouro. Foram 3 para os soviéticos, 3 para os poloneses, 2 para os italianos, 1 para os norte-americanos e 1 para o Japão, com Takao Sakurai. Fernando Atsori foi campeão, Takao Sakurai, o soviético Stanislav Stepanchik, depois os poloneses, né, Józef Grudzinski, Jerzy Kulej e Marian Kasprik, o soviético Boris Lagutin e Valery Popenchenko, o italiano Cosimo Pinto e o Joseph Fraser, dos Estados Unidos. As competições de judô tiveram o domínio do Japão, 3 medalhas de ouro e 1 de prata, e a União Soviética, 4 medalhas de bronze. A outra medalha de ouro ficou com a outra medalha de ouro ficou com a Holanda, do grande Antonius Gesink, que derrotou o japonês Akio Kaminaga na categoria mais pesada. E Kaminaga era o representante absoluto do Japão e tentou, né, inutilmente derrotar o gigante holandês Antonius Gesink. O Japão conquistou medalhas de ouro com Takehide Nakatani, Isao Okano e Isao Inokuma. Aqui as fotos, né, o austríaco Zotter contra o filipino Iematsu. O austríaco perdeu. E abaixo o Isao Okano, do Japão, né, batendo o alemão Wolfgang Hoffmann. Hoffmann ficou com a medalha de bronze, e Isao Okano, do Japão, obteve a medalha de ouro. Aqui já o canadense, o Rogers, sendo arremessado pelo Isao Inokuma, do Japão. O Rogers pesava 120 quilos, o Inokuma pesava 95. Ao lado, o norte-americano, o Ben Campbell, contra o Klaus Glan. O Glan conquistou a medalha de bronze na categoria absoluta.
E aqui o Gesink, né, fazendo uma passagem de perna ali, passando uma rasteira no Kaminaga do Japão. E o pódio da categoria. O Akio Kaminaga com a medalha de prata. Gesink da Holanda com a medalha de ouro. Boronovski da Austrália, bronze. E o Klaus Glan da Alemanha, também medalhista de bronze. Categoria absoluta. Categoria absoluta é uma categoria em que os judocas de qualquer peso lutam entre si. Pode ser desde o leve até o mais pesado, competem. É o título assim do campeão de todos no judô. Até porque o judô tem aquela tradição, né, de dizer que um atleta mais leve derrota o mais pesado. Então, essa categoria absoluta serve como uma medida, né, uma comprovação desses acontecimentos. Em 1980, na categoria, o campeão da categoria pesada, Angelo Parisi, da França, foi derrotado pelo medalhista de bronze da meio pesado, Dietmar Lawrence, da Alemanha Oriental. Então é um exemplo aqui, né, do que pode ocorrer nessas disputas. Aqui os resultados: Takehide Nakatani, Isao Okano e Isao Inokuma do Japão, todos campeões, e o Antônio Gesink da Holanda, campeão na categoria absoluta. O próximo vídeo eu vou encerrando por aqui, né? O canal do YouTube Sovurs, os blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, a comunidade no Facebook Olitoque 2020, e na próxima filmagem, no próximo vídeo, falaremos, né, das competições de ciclismo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até um próximo vídeo.